Bom dia, senhoras e senhores. Eu agradeço o convite para participar dessa audiência. O senador João Capiberibe, agradeço ao senador presidente Zezé Perrella pela oportunidade e pretendo fazer uma exposição teórica sobre a evolução da votação com o advento da informatização do processo eleitoral, do processo de votação especificamente, para, ao final, fazer uma crítica do projeto de lei em exame. Pretendo seguir esse roteiro e que começa com uma história de como evoluíram os sistemas de votação eletrônica no mundo. É muito difundido a versão de que o Brasil é pioneiro na adoção do primeiro modelo de votação eletrônica, chamado Direct Record Electronic, que não permite recontagem, cuja verificabilidade depende inteiramente da integridade do software usado para coletar votos na máquina de votar e no sistema de totalização, que somos boletins de urna eletrônicos, né? O país pioneiro na adoção desse modelo primitivo de votação eletrônica foi a Holanda, em seguida adotada pelo Brasil em 96, cuja lei eleitoral ainda exigiu o registro material do voto, razão pela qual, em 96, as urnas eletrônicas imprimiam um voto e coletavam numa urna de lona para seguir a lei. Só que, como havia a contagem eletrônica, com a totalização rápida, não foi usado o registro material para conferir a contagem eletrônica. Aquilo funcionou como um teste. Em 97 foi aprovada a lei que extingue o registro material do voto, a primeira lei eleitoral brasileira que trata da votação eletrônica, de 97. Mais adiante vamos ver um histórico de como evoluíram as leis de votação eletrônica. Mas o mundo não parou aí com esse experimento ou com essa introdução pioneira do primeiro modelo de votação eletrônica. Países onde a democracia foi reinventada na era moderna, como a França e os Estados Unidos, logo perceberam que o modelo original DRE, o primeiro que foi experimentado, que extinguiu o registro material do voto, tinha a conveniência ou a vantagem de extinguir as formas de fraude conhecidas até então, que eram fraudes de varejo e visíveis, porque manipulavam o registro material do voto ou as planilhas de soma dos votos impressos, né? Mas, por outro lado, ocultava as novas formas de fraude que a manipulação via software permitia. Essas mais insidiosas, porque agora possíveis por atacado e invisíveis, né? E o que se fica de lado quando se defende o modelo inicial, DRE, é fazer vista grossa à possibilidade da manipulação através do software, do resultado da votação, né? Bem, então, os países que se preocuparam com isso, os Estados Unidos, por exemplo, já em 2006, aprovaram legislação que dava preferência pelo segundo modelo de votação que surgiu a partir daí, que é o VVPT. E, por último, surgiu a terceira geração de modelos de votação, baseado num sistema de auditabilidade ponto a ponto, que permite o rastreamento do voto sem quebrar o sigilo da identidade do eleitor que registrou o voto, de ponta a ponta na cadeia de custódia do registro do voto. Bem, eu sou responsável pela introdução dessa nomenclatura que classifica os sistemas de votação baseados nos modelos de votação eletrônica, que seus dispositivos, correspondentes dispositivos de coleta, projetam, né? DRE, registro eletrônico puro, VVPT é o que permite uma trilha de recontagem por registro individual material do voto, e E2E é end-to-end auditability, auditabilidade ponto a ponto, né? Por que essa classificação? Porque esses modelos de urna surgiram na literatura científica, nessa ordem cronológica,
para tentar resolver os problemas que eram considerados mais graves da geração anterior, do modelo anterior. O DRE entrou para resolver os problemas da fraude no voto em papel, mas introduziu a possibilidade da fraude por atacado invisível por manipulação do software. O VVPT entrou para eliminar a vulnerabilidade do modelo DRE, que concentrava toda a verificabilidade de lisura do voto na integridade do software. O que, para aqueles que trabalham com segurança na informática, sabemos que é um processo altamente ineficiente de tentar verificar a integridade de software num processo da dimensão da votação eletrônica no país. E temos experiência prática disso ao tentarmos auditar o software usado na votação eletrônica. Podemos testemunhar, tecnicamente, da total ineficácia do processo. Ela serve apenas para manipular o sentimento coletivo a respeito de como estão as coisas, qual é o status quo do processo de votação. Não serve a título de fiscalização como um regime eficaz. E, por isso, o resto do mundo, a partir do início, do meio da primeira década do século XXI, começou a introduzir os modelos VVPT. Mas o modelo VVPT, o TSE tem razão nisso, ele tem o problema de não conseguir distinguir quando há discrepância entre a contagem eletrônica imediata e a contagem para verificação manual, onde estaria o problema, o erro ou a manipulação indevida, se na contagem eletrônica ou na contagem virtual. Então, o sistema VVPT favorece a sabotagem por quem sabe que vai perder a eleição, ele pode agir da forma antiga de manipular registro material para provocar uma discrepância na contagem e assim lançar a dúvida, né? Qual seria a saída? Bem, eu vou tentar explicar como evoluíram, porque a terceira geração busca justamente resolver os problemas que o VVPT trouxe ao tentar resolver os problemas da primeira geração. Ok? Bem, aqui nós temos um desenho da cadeia de custódia do voto, desde isso aqui eu tirei da literatura que o doutor Amilcar Brunazzo produz lá no Fórum do Voto Seguro. Eu acho muito interessante porque resume muito bem o processo de votação. Desde o cadastro eleitoral, que estamos vendo ali nessa ponta da cadeia de custódia do voto, onde o mesário verifica a identidade do eleitor para permitir ele se dirigir à urna e registrar o voto. O problema da urna DRE é que ele interrompe a cadeia de verificabilidade do registro do voto, da integridade do voto, no momento em que o voto está sendo coletado e somado dentro da urna, porque ninguém sabe como o voto está sendo somado dentro da urna. No final da eleição, ele produz um boletim de urna, uma planilha eletrônica com os totais por candidato, por cargo em votação, mas sem que ninguém possa ter ninguém de fora, ninguém que não tenha conhecimento de como o software que está rodando ali está fazendo sua tarefa corretamente ou não, ninguém tem como saber se a soma está correta, né? Então, saem os BUs, são totalizados, somados numa outra planilha global para dar o resultado final da eleição. Esse processo ainda pode ser verificado se o registro material do BU, que é o boletim de urna impresso, puder ser conferido contra o resultado total por amostragem, por exemplo, né? Então, em 97, foi aprovada uma lei que tirou do eleitor o direito de fiscalizar a contagem dentro da sua sessão eleitoral, em troca da possibilidade dele poder auditar o software. Bem, o mundo logo percebeu que essa troca não era vantajosa. Enquanto isso, no Brasil, a gente mantinha o modelo DRE, sob o argumento de que o que a gente tinha era muito bom, porque ninguém conseguia provar que havia fraude. Mas, por outro lado, também ninguém consegue provar que o resultado está correto, né? A segurança do processo eleitoral é baseada puramente na confiança na autoridade que executa o processo, ou
já que a fiscalização permitida não tem nenhuma eficácia em termos de auditoria do processo de votação per se. Tá? E já escrevi mais de 70 artigos, mais de 40 entrevistas, desde o centro acadêmico da Faculdade da Esquina até o Los Angeles Times, explicando por que essa ineficácia. E por que o mundo desistiu do modelo DRE já na primeira metade da década de 2000, né, devido a essa ineficácia intrínseca de se concentrar a verificabilidade do processo de votação na verificabilidade da integridade do software. Então, o que temos aqui no Brasil é uma estratégia de promover a segurança do ponto de vista da percepção do usuário, do eleitor, de que temos um sistema seguro, já que ninguém consegue provar que tenha havido fraude em alguma eleição. Então, essa é a maneira de manter o sistema de votação de primeira geração, manipulando a opinião pública sobre a condição de proteção que aquele sistema oferece. Enquanto isso, estão sendo cerceados os direitos de fiscalizar nas outras etapas do processo de custódia do voto, né? Com a identificação biométrica, o eleitor perde a capacidade de verificar que, ao contrário do que a propaganda afirma, de que o eleitor que está indo votar é mesmo aquele em cujo nome a urna foi liberada, já que a identificação biométrica, ao contrário do que faz parecer a propaganda oficial, não é um processo determinístico, é um processo probabilístico, portanto, propenso a erro de natureza intrínseca do mecanismo, que é verificação da identidade por aproximação de padrões. Então, por exemplo, o fabricante do equipamento usado hoje na urna eletrônica, que identifica a biometria das impressões digitais, ele afirma que a identificação biométrica com o equipamento utilizado dá em torno de 1% de falso negativo, ou seja, casos em que o eleitor está cadastrado, mas a sua identidade biométrica não é reconhecida. Como o direito de votar não deve depender da tecnologia e depende da democracia, então tem que haver um mecanismo de contingência para permitir o eleitor votar nesses casos de falso negativo. Com sessões eleitorais com 300 eleitores em média, dá em torno de 3%, segundo o fabricante, de eleitores que precisam ser liberados para votação através do sistema antigo de senha. Então, a biometria não acrescenta nada na segurança da identificação do eleitor por causa da necessidade do mecanismo de contingência para liberar aqueles casos de falso negativo. E o eleitor que quer fiscalizar se está havendo fraude de cadastro, se algum eleitor está votando por outro, não tem como saber se uma alegação de falso negativo de quem bota um dedo lá, mas não está cadastrado, ele diz que está, mas não está, e o mesário, se tiver favorável à fraude, vai se fazer ele vai levar a palavra do pretenso eleitor ao pé da letra, libera a urna para votar com a senha, como era antigamente, antes da biometria. Então, na primeira eleição onde foi divulgada a estatística do uso da biometria, ao invés de 1% de falso negativo, houve 7% de uso da senha para liberar a votação, 7 vezes acima do que foi previsto pelo vendedor da identificação biométrica. Também com a negação dos juízes eleitorais, em alguns casos, e dos mesários em outros, de fornecer boletim de urna impresso, os partidos estão sendo cerceados do direito de fiscalizar a totalização a partir de uma resolução do TSE de 2006, que restringe a impressão de votos aos primeiros que chegarem, ou um tal de comitê interpartidário, que depois foi corrigido, mas ainda tem iniciativa de tribunais regionais e de juízes eleitorais de zonas específicas que negam o direito de um partido que queira ter uma versão impressa do boletim de urna, no momento em que encerra a votação, é receber isso do mesário, assinada pelo mesário. Bem, então, os países que acham que essa não é uma situação adequada para a democracia, partiram para os sistemas de segunda geração, onde os problemas passam a ser aqueles que eu já citei, né? Há uma interrupção aqui na capacidade do eleitor. Essa linha de baixo aqui, isso aqui é para mim? Essa linha de baixo aqui
é a linha da fiscalização, e a linha de cima é a custódia do voto, ok? Então, no sistema de segunda geração, há uma interrupção aqui, dentro da urna, porque o registro material do voto, que permite a recontagem nesse processo aqui, na segunda geração, não há como a contagem manual do voto impresso indicar onde estaria a discrepância, se na votação eletrônica ou se na própria manipulação do registro do voto. Com os sistemas de terceira geração, os registros de voto, tanto o eletrônico quanto o registro material, eles são entrelaçados para que, quando surge uma discrepância, o mecanismo aponte onde houve o desvio ou onde houve a manipulação indevida, se na contagem eletrônica ou na contagem manual. Existem, que eu saiba, apenas 2 sistemas de terceira geração em uso hoje. Um sistema altamente complexo, que emprega várias camadas de criptografia, usado nos Estados Unidos, produzido por um grupo de especialistas criptógrafos de primeira linha, que se debruçaram sobre o problema chamado Scantegrity, e um modelo introduzido em 2006, pela primeira vez na Argentina, feito por um engenheiro que estudou uma publicação produzida pela Fundação Alberto Pasqualini, do PDT, a partir de um seminário organizado na Câmara, onde, em 2002, colhemos todas as denúncias de suspeitas de fraude que havia no sistema de votação eletrônica. Esse engenheiro da Argentina passou 3 anos estudando essa publicação, que não ganhou. O papel foi apenas para a internet, porque disseram para o Brizola na época que seria bom ele não publicar aquilo, porque o partido dele poderia sofrer retaliação, botamos na internet. 10 anos depois, descobrimos que o engenheiro na Argentina estudou todas aquelas denúncias e procurou fazer um sistema de votação usando um chip de RFD embutido dentro da cédula que recebe a impressão do voto, que é isso aqui. Se vocês olharem, tem um RFD dentro da cédula que permite a contagem automática do voto eletrônico e o registro material no mesmo registro, na mesma cédula. Quem quiser dar uma olhada nisso aqui, depois a gente circula, né? Então, esses são os sistemas de terceira geração. Enquanto isso, a gente tem que entender o que está acontecendo na discussão no Brasil, porque a população, 96% confiam no sistema de votação que temos, mas 15% não confiam nos políticos que esse sistema elege. Fica perdido aí um elo de ligação entre os 2 números, que é o fato de que o sistema de votação que temos é regido por leis que os políticos que são eleitos por esse sistema aprovam. Então, a minha hipótese de como se dá essa discussão sobre se evolui ou não o sistema de votação, se o que temos é adequado ou não, ele segue uma lógica de como o processo de modernização eleitoral se insere no processo político da democracia em questão. Eu vejo 3 caminhos para a informatização do voto. Um, em que a tecnologia eleitoral é manipulada como fim em si mesmo. Um em que a tecnologia eleitoral é um meio para um fim, controlar o risco de fraude, por exemplo, e um em que a tecnologia eleitoral se torna cavalo de batalha para a disputa de espaço de poder entre os 3 regimes, entre os 3 braços, ou os 3 poderes do regime republicano, ok? E acredito, pela discussão de como evoluíram as leis no Brasil, que pretendiam avançar o nosso sistema de votação para a segunda geração, mas não conseguimos chegar na terceira, porque sequer conseguimos passar para a segunda. As leis que são aprovadas para nos colocar com o sistema de segunda geração são revogadas por uma legislação seguinte, e isso vem se alternando desde 65, a última com essa ação direta de inconstitucionalidade que o senador Zezé Perrera leu aqui na introdução da nossa
apresentação. Então, essa é o histórico de como foram modificadas as leis no nosso processo eleitoral para ficarmos voltando para um sistema de primeira geração. Ok? Aqui, alguma literatura sobre o que eu afirmei a respeito da evolução do processo de votação em outros... Eu peço desculpas se eu me... Como eu disse, a partir de 2005 já havia uma recomendação para se partir para os sistemas de segunda geração nos Estados Unidos. E na França, que é o outro berço da democracia, os municípios têm direito de escolher o regime de votação que eles vão adotar. E apenas 3% dos municípios na França adotam votação eletrônica. Os outros 97% preferem usar registro material do voto apenas. E, mesmo assim, nós ficamos sabendo o resultado da eleição presidencial da França no mesmo dia. Por quê? Porque na França a votação é voluntária, não é obrigatória como no Brasil. A apuração da sessão eleitoral é feita na própria sessão eleitoral. Vai um boletim de urna eletrônico para apuração instantânea e vai um registro material do boletim de urna para lastrear a votação eletrônica e, para caso de votação apertada, poder haver um mecanismo de recontagem a nível de totalização. Com isso, eles conseguem fazer uma apuração tão rápida quanto a nossa, mas lá o eleitor é civilizado e ele está preocupado com o processo, ele quer fiscalizar a votação no local em que o voto é registrado, na sessão eleitoral. No Brasil, nós somos adestrados a entender processo de votação como videogame. Quem manda é quem faz a máquina e quem faz as pesquisas. O eleitor é passivo, fica vendo as pesquisas na televisão, como se aquilo fosse uma corrida de Fórmula 1. A única ação que ele tem direito de fazer é, no dia da eleição, chegar até uma máquina, apertar um botão e voltar para a tela para ver o resultado aparecer na televisão. Ele não tem mais interesse em fiscalizar, até porque alguém botou na cabeça dele que não vale a pena porque os políticos não merecem a confiança dele. Mas é a democracia que adoece dessa forma. Bem, a propaganda vem desde 97, começou comparando o computador com algo que torna o céu e não o inferno, e agora a gente tem aquela foto ali da segurança por obscurantismo como parte de um vídeo de propaganda institucional de que o sistema que nós temos, o mesmo modelo desde 97, é o melhor que a gente pode querer ter. Mas talvez isso não seja uma situação adequada. Por quê? Porque isso concentra muito poder no operador eleitoral. Vivemos uma espécie de, imagino eu, uma espécie de ressaca da República Velha. Na República Velha, o processo de votação, o processo eleitoral, era concentrado, o poder de executá-lo, de regulá-lo e de julgar o resultado no poder legislativo. Com a Revolução de 30, houve um movimento pendular, retirou-se todo esse poder do legislativo e colocou-se no judiciário. Mas isso continua sendo um problema, porque o Brasil é o único país do mundo onde o órgão que julga o resultado do processo eleitoral é o mesmo que executa. Como é que alguém vai produzir prova contra si mesmo num processo de impugnação de votação? Como é que ele vai fornecer provas que ele detém para o autor da ação, para o autor da ação poder enquadrá-lo num caso de inépcia ou de má-fé? Eu não vejo lógica nisso. Bem, então, o que nós temos? Notícias de que a violação da lei em vigor, a lei que rege o cadastro eleitoral, começando a surgir finalmente no estado de São Paulo. Cadastro eleitoral sendo vendido. Mas essa notícia aqui é mais curiosa pelo seguinte: não estou falando do caso do Serasa, estou falando de um outro caso, onde os dados que estão sendo vendidos, fornecidos pelo TSE para o Sindicato das Funerárias, são os títulos de eleitor de gente que morreu. Essa troca de cadastro entre entidades que não são eleitorais com a Justiça Eleitoral está prevista na lei, mas apenas numa direção, que o TSE pode usar cadastro de outras instituições. Aqui é o contrário.
O que a gente imagina é que a funerária poderia fornecer dados de quem morreu aquele ano, o sindicato das funerárias, para o TCE tirar do cadastro. Não, mas a colaboração está indo em outro sentido. Por que alguém vai pagar R$ 27,00 para ter o nome de eleitor de um defunto? Quem é candidato em eleição é capaz de juntar os dois pontos e entender para que isso serve, né? Então, por que a Justiça Eleitoral está violando a lei que diz que o cadastro eleitoral é de uso exclusivo? Ela está contando com esse projeto de lei ser aprovado que vai regularizar essa situação. Mas essa situação interessa a sociedade brasileira, a democracia brasileira? Acredito que não, porque esse não é o menor dos problemas, a venda de título, de número de eleitor de defunto. Aqui está um aditivo de um contrato, um acordo de colaboração técnica entre o TSE e a Polícia Federal. A Polícia Federal é que é encarregada de investigar casos de denúncia de fraude eleitoral. Ela vai ter boa vontade se ela pode ter um cadastro de dados biométricos colhidos para controle de acesso ao sistema de votação, quando ela só tem o direito de coletar dados de investigados para fazer perícia forense. O problema do uso da biometria é que ele tem duas utilidades totalmente distintas diante do ordenamento jurídico num Estado de Direito. Um é o uso para controle de acesso, como se tem atualmente no processo de votação brasileiro, né? A pessoa primeiro fornece os dados biométricos seus para se cadastrar e, logo em seguida, no momento conhecido do eleitor, ele apresenta de novo seus dados biométricos para ser identificado. Numa situação controlada, numa situação em que ele está ciente e concordando com a sua identificação. No caso em que a biometria vinha sendo usada antes de a tecnologia favorecer o uso da biometria para controle de acesso, que é o uso forense, o material é colhido, por exemplo, no cadastro, no registro civil, né? E depois, na identificação, ele é colhido em situações fora de controle de quem vai colher e de quem vai ser identificado. Por exemplo, impressão digital deixada numa porta, no caso de um arrombamento, por exemplo, né? Então, para uso forense, vale os direitos de defesa. E com esse compartilhamento de dados de controle de acesso para uso forense, é atropelado o princípio constitucional de que um acusado não pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, esse artigo aqui do Wired tem a crítica de uma colunista que explica, olha, esse negócio de compartilhamento de dados que o governo colhe por uma obrigação civil para controlar acesso, por exemplo, à urna, com órgão do Estado encarregado de fazer investigação criminal, isso atropela um princípio constitucional da não autoincriminação. Mas isso está sendo feito hoje, com esse contrato pela Justiça Eleitoral, ao arrepio da lei que deveria regular o uso do cadastro eleitoral. Por isso, eu sou contra o projeto de lei que está sendo examinado aqui nessa comissão, por conta dessas distorções que ela emprega, que ela introduz no ordenamento, no equilíbrio dos poderes republicanos. A tecnologia permite isso, por isso legislar sobre tecnologia é tão perigoso. Estão aí líderes de dois ramos, dois poderes da República, né? Um do Judiciário, o outro do Executivo, atropelando um direito que o Poder Legislativo constitucional deveria proteger no ordenamento jurídico como um todo, que está virando de ponta cabeça com essa concentração de poderes no processo eleitoral. Como é que pode uma resolução de um órgão estatal atropelar uma lei ordinária aprovada nessa casa, pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo, que diz que o uso do cadastro eleitoral deve ser de uso exclusivo da Justiça Eleitoral? Então, estamos nessa situação. E o perigo vai além, por quê? Porque o interesse nesses dados biométricos é maior por parceiros da Polícia Federal, que é controlada pelo Ministério da Justiça, né? Estamos diante de uma situação, né, que ninguém mais pode esconder, de que há um plano, um projeto para a instalação de um governo totalitário global a partir do controle de fato, através da tecnologia, de tudo que diz respeito à comunicação, meio de prova eletrônica para o judiciário, a partir do controle
da tecnologia por uma potência hegemônica. A matéria que diz que o FBI tem interesse em construir agressivamente uma base de dados global com dados biométricos está aí. E existe parceria da Polícia Federal com a FBI para compartilhamento de dados. Então, temos que examinar essa lei, ora em discussão aqui nesse plenário, com muito cuidado, porque há muita coisa por baixo desse dispositivo que o projeto de lei contém, que dá autoridade ao TSE de decidir para quem ele entrega o cadastro de biometria. O valor do cadastro biométrico do TSE do ponto de vista estratégico militar, é altíssimo. Por quê? Porque a votação no Brasil é obrigatória e todo cidadão maior de 18 anos é obrigado a fornecer os dados biométricos. O eleitor não tem direito de se recusar, o cidadão não tem direito de se recusar, sem afrontar a legislação, a entregar dados biométricos à Justiça Eleitoral, se essa lei passar. Tem um outro projeto de lei que está correndo na Câmara, que vai chegar aqui, provavelmente essa comissão também, já me disponho a discuti-lo, que regulamenta o uso de biometria dentro do governo brasileiro, onde não se distingue os usos de controle de acesso e forênsica, que deve ser trazido à tona numa legislação que procura regulamentar o uso da biometria por essas questões que eu já levantei aqui na minha apresentação. Muito obrigado, peço desculpa por ter estendido o meu tempo, e aqui, apenas para completar, o abuso em relação à legislação não é só com o compartilhamento de dados biométricos. Aqui uma notícia do Jornal de Goiânia dessa semana de que funcionários da Justiça Eleitoral estão usando os poderes que eles têm de manipular esse cadastro para plantar provas falsas contra gente que desagrada autoridades com quem eles têm alguma desavença, né? E não sei como é que isso vai ser investigado, se pela Polícia Federal, que está recebendo de graça um banco de dados biométricos de todo cidadão brasileiro, não vai ter muito estímulo para investigar quem está nessa parceria com eles. Existe aí, para mim, claramente um conflito de interesse nesse convênio, nesse contrato do TSE com a Polícia Federal. E o exemplo está aqui nessa notícia crime do Jornal Popular dessa semana. Muito obrigado a todos. Bom dia, senadores e senadoras. Quero agradecer o convite para a minha presença nesse debate sobre o projeto de lei 68 ao senador João Capiberibe. Agradeço também ao presidente... Tá ligado? Agradeço também ao presidente Zezé Perrella por essa oportunidade. Para me manifestar mais uma vez a respeito dessa questão do voto impresso ou não voto impresso, e agora, nesse projeto de lei, com a introdução da questão da biometria também no processo eleitoral. Então, eu vou fazer uma análise estrutural do projeto de lei PLS 68, para ver o que ele pretende fazer, o que ele está fazendo certo e o que ele está fazendo errado. O projeto de lei 68 de 2010, ele, basicamente, primeiro, revoga o artigo 5º e o artigo 6º da Lei de 12.034, de 2009. Essa lei, o artigo 5º e 6º, prevêem o princípio da independência do software no processo eleitoral. O princípio da independência do software é aquele conceito que o professor tocou, no sentido de que migra uma urna eletrônica da primeira geração, modelo DRE, para a segunda geração, EVPAT, ou seja, ele dá transparência para o eleitor poder conferir para quem foi gravado o seu voto e para o fiscal poder conferir a soma dos votos. Então, a lei, o artigo 5º, 6º, o artigo 5º, basicamente, tem sido chamado de Lei da Transparência Eleitoral, porque ele adota o princípio da independência do software, ou seja, a máquina de votar tem que ter o seu resultado conferível de uma maneira que não dependa de confiar no software. O princípio da dependência do software formalmente significa o seguinte: se houver um erro não detectado no software do equipamento eleitoral, este erro não pode provocar um erro no resultado que não possa ser detectado. Então, deve existir uma maneira de conferir a apuração, o registro e a apuração eletrônica dos votos, que não dependa de confiar apenas no software. Esse é o princípio da dependência do software, que é adotado, então, pelo artigo 5º.
Então, ele também prevê a transparência do registro digital do voto. Hoje, o eleitor brasileiro, quando vota na urna brasileira, ele vê o voto na tela, que ele seleciona, vê o voto, vê a foto do candidato e confirma. Depois que ele confirma, esse voto é gravado no registro digital do voto. O registro digital do voto é o conceito criado pela lei, que já foi citada aqui, também era de autoria do senador Azeredo, a lei de 2003, que criou o registro digital do voto. Então, o voto é gravado nesse registro digital do voto. É um arquivo dentro da urna que fica gravado lá os votos, a coleção de votos. Só que quando na urna brasileira, o eleitor vê o voto na tela, confirma, depois que ele confirma, esse voto é gravado. O que foi gravado como sendo o voto dele, eleitor, o eleitor não pode ver. Ele não pode conferir se foi gravado o voto dele. Essa é a falta de transparência do modelo atual da urna eletrônica, o modelo DRE, que foi declarado inconstitucional na Alemanha. Inconstitucional porque não permite ao eleitor conferir o destino, o eleitor comum. Veja, o Tribunal Constitucional Alemão declarou que urnas eletrônicas que não permitem ao eleitor comum acompanhar o registro e a contagem do seu voto é inconstitucional por não atender o princípio da publicidade do processo eleitoral. Então, a transparência do registro digital do voto, de maneira que o eleitor possa ver o registro do seu voto, se aquilo mesmo é seu voto, e o fiscal do candidato possa conferir se o resultado, o chamado boletim de urna, é a soma dos registros digitais do voto de fato. É isso que trazia o artigo 5º da Lei 12.034. Isso tudo era conseguido através do voto impresso, conferível pelo eleitor, e pela auditoria contábil automática do voto impresso. Uma coisa importante falar, muita gente entende errado quando se fala em voto impresso na urna eletrônica, pensa que é um comprovante do voto que o eleitor vai receber para levar para casa. Não, isso não é possível. Se o eleitor levar um comprovante, um recibo do voto para fora, ele passa a ser sujeito à coação. Quer dizer, alguém pode exigir que ele mostre esse voto para saber se votou em quem devia, não sei o quê, e volta para uma fraude muito antiga, muito conhecida, que é a coação de eleitores, ou voto de cabresto. Então, o voto impresso não significa entregar o voto para o eleitor. A ideia, no caso do artigo 5º da lei, prevê que o eleitor veja o voto impresso, confirme ou cancele, conforme ele esteja de acordo com o voto impresso, e depois que ele confirmou, o voto é cortado e guardado dentro de uma sacola. O eleitor nem pega o voto na mão para levar para fora. Tá? Então, esse é o conceito de voto impresso, e depois da eleição tem a auditoria contábil automática, por estatística. 2% das urnas são selecionadas para se fazer a recontagem do voto impresso e verificar se a soma do voto impresso é igual à soma do voto eletrônico. Para isso, então, é uma auditoria estatística para ver se o voto eletrônico somou corretamente aquilo que o eleitor viu, que é o que ele viu no registro impresso do voto. Porque hoje a urna registra o voto, dá um resultado e a gente não sabe se aquele resultado é a soma do que o eleitor viu. A ideia do voto impresso é para isso, para permitir que a gente possa, os partidos, conferirem depois se o resultado do boletim de urna é a soma dos votos. O artigo 5º também prevê a identificação biométrica do eleitor, mas com uma ressalva muito importante, que o equipamento de identificação esteja separado fisicamente do equipamento de votação. Então, você se identifica numa máquina, biometricamente, põe o seu dedo, a foto, sei lá o que for, recebe algum passe, alguma coisa, para você ir na máquina de votar. A máquina de votar não pode ter conexão com a máquina de identificar. Isso é para que um software que tem algum erro, um vício, alguma fraude dele, possa registrar os dois dados simultaneamente, o voto e o conteúdo. O autor do voto e o conteúdo do voto. Então, o artigo 5º previa a identificação biométrica, mas com essa ressalva, que o equipamento de votação tem que ser separado do equipamento de identificação, como é feito, por exemplo, na Venezuela. Na Venezuela se usa identificação biométrica do eleitor, mas o eleitor como que faz? Ele chega numa sessão, tem as máquinas de identificação biométrica, ele se apresenta, mostra quem ainda não votou, eles verificam que o cara não votou em nenhum outro lugar, é ali que ele vai votar, dão para ele um cartão, ele vai até uma outra sala onde tem uma máquina de votar e escolhe a máquina de votar e põe esse cartão para liberar, para registrar um voto. Então, a máquina que ele vota é uma, a máquina que ele é identificado é outra. Não é o que ocorre no Brasil. Bom, outra coisa que vê o artigo 6º prevê nessa lei é o voto em trânsito para presidente.
O PLS 68 revoga todos esses artigo 5º e artigo 6º e modifica os artigos 59 e 66 da Lei 9.504 atual, que já existe, está em vigor, criando as seguintes condições. Primeiro, ela cria algumas condições para a auditoria do software, só que, no meu entender, são inócuas. Depois eu me estendo um pouco mais para explicar por que são inócuas. Hoje, o TSE tem que, 6 meses antes da eleição, tem que abrir as portas lá de uma sala para os partidos, o Ministério Público e a OAB poderem ir lá acompanhar o desenvolvimento do software que o TSE está desenvolvendo para as urnas eletrônicas. E a 20 dias da eleição, esse software, então, é preparado, a gente chama compilar, ele é compilado para depois ser levado para as urnas eletrônicas. O que esse projeto de lei faz é modificar, em vez de o TSE ter que modificar, desenvolver o software nesses 6 meses, ele tem que apresentar o software pronto em março do ano eleitoral, mas só vai compilar 20 dias antes da eleição. Significaria que os partidos teriam aí 5 meses e meio, mais ou menos, para poder estudar o software, para ver se ele está certo, se está correto ou não. O problema é que, pela nossa experiência, eu acompanho o desenvolvimento do software no TSE desde o ano 2000, toda eleição estou lá acompanhando o desenvolvimento do software. Não é possível, na prática, para os partidos fazerem essa análise do software, porque se dá um erro no programa, eles vão modificar. Vão falar que eles apresentam o programa em março, pronto. A gente vai lá, olha, descobre um erro, ou eles descobrem um erro, porque eles estão testando. Eles vão modificar o programa, eles não vão pôr o programa errado no dia da eleição. Então, esse negócio de dizer que o programa tem que estar pronto 6 meses antes não quer dizer nada. Se tiver erro, eles vão modificar. Eu já tive muitos casos, eu tenho um documento aqui que eu posso apresentar no final da minha apresentação. Em 2010, o TSE contratou uma empresa, um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia para fazer um estudo sobre as urnas eletrônicas. E eles encontraram um monte de falhas de segurança e propuseram um monte de modificações no software. Então, no mês de agosto, nós solicitamos para o TSE que gostaríamos de receber as modificações que foram feitas no software em função dessas sugestões do órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. A eleição ocorreu em outubro, a resposta não foi dada, não foram mostradas para nós essas modificações. Em novembro, depois de acabadas as eleições, o TSE respondeu, tem um ofício aqui para mostrar para os senhores. Eles disseram o seguinte, olha, as modificações que foram feitas são sigilosas, vocês não têm direito a saber. Essa questão de segurança do sistema eleitoral. Enfim, então a Justiça Eleitoral diz que o software está aberto, mas ele modifica o software no dia da eleição. Já aconteceu em 2008, já aconteceu em 2002, de nós termos descoberto que o software estava sendo compilado, ou seja, preparado, a versão final, 20 dias antes da eleição, era diferente daquilo que estava nos computadores à disposição para a nossa análise. Nós encontramos um erro em 2008, um erro de programação que gerou uma dúvida, nós consultamos ele, mas escuta, isso aqui não vai dar um problema tal. Eles vieram com a resposta para a gente, não, mas isso aí é só para vocês olharem, o que está sendo compilado é outro software. Então, a dificuldade da gente, como partido, fiscal de partido, acompanhar o desenvolvimento do software é impossível. Quer dizer, mudar, falar, olha, tem que estar pronto 6 meses antes, não vai mudar nada, porque senão eles vão mudar no meio do caminho e a gente vai ficar sem saber. Essas modificações criadas pelo PLS 68 também volta para o obscurantismo do registro digital do voto, ou seja, ele propõe que o eleitor vai ver o voto, vai conferir o voto eletrônico na tela, vai confirmar, o voto vai ser gravado e o eleitor não pode conferir o que foi gravado. Ele volta a impor essa condição. Ele impõe também no artigo 9, lá eu tenho até aqui, eu posso até ler se for o caso, do artigo 66, parágrafo 9, que ele introduz, ele cria lá, cada partido político deverá utilizar um percentual do fundo partidário para auditoria e fiscalização do que trata o caput, especialmente no que trata o parágrafo 2º, na forma dos limites fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso aí são aqueles 6 meses para a gente poder analisar o software. Ele está dizendo que os partidos têm que pagar, usar uma parte da verba do fundo partidário para fazer a fiscalização do software. Isso é um processo caríssimo, quer dizer, o partido tem que contratar técnicos especializados em informática, deixar eles 6 meses hospedados aqui em Brasília, acompanhando, estudando muito software, são 17 milhões de linha de código, não é uma pessoa que sentadinha lá, uma semana que vai estudar isso daí. E o que acontece na prática é que
nem os partidos políticos, nem o Ministério Público, nem a OAB, que tem direito a fazer essa fiscalização, fazem, porque o custo é alto. A OAB já desistiu em 2008, em 2010 e 2012, ela não assinou o software, porque concluiu que não dá para garantir que o software está livre de falhas, porque é muito caro tentar descobrir isso. Os senadores aqui têm experiência própria, provavelmente sabem que os próprios partidos não fazem essa avaliação do software, não gastam dinheiro para ir lá verificar se o software está correto ou não. Agora, tem umas cláusulas que foram introduzidas nesse projeto de lei que eu acho muito perigosas. São aquelas cláusulas que entram de contrabando, né, que não tem nada a ver com voto impresso e que tem que ser prestada atenção. Ela dá uma autorização para o TSE contratar terceiros para fazer melhorias no processo. Isso o TSE já faz normalmente. Como eu falei, ele contratou uma empresa do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele contratou agora recentemente um professor da UNB para tentar ajudar no problema daquele falso negativo que está dando nas urnas eletrônicas. Enfim, ele já contratou a Unicamp em 2002, ele contrata normalmente as entidades envolvidas com ciência, tecnologia, informática, né, para fazer da conselhos. Mas, por algum motivo, o senador Azeredo, na época era senador, né, ele incluiu isso, dando essa autorização para o TSE fazer essas contratações, que o TSE já faz, eu não sei por que precisa pôr nesse projeto de lei. Bom, quanto à identificação biométrica, o professor Pedro aqui já falou, esse projeto de lei, ele dá autorização para o TSE usar a identificação biométrica do eleitor para poder votar. O problema é que ele dá essa autorização para usar a biometria, mas não impõe a condição que ele revogou lá em cima, que o equipamento de identificação tem que ser separado do equipamento de votação. Ele não impõe essa condição. Então, na verdade, ele está revogando essa cláusula que diz que vota no equipamento e identifica no outro para que não haja risco de um software identificar automaticamente o voto. E ele dá ao TSE todo o poder total normativo sobre o uso da biometria. O TSE vai dizer que usa, quando usa, como compra, que tamanho de biometria, que formato, quando vai coletar os dados. Ele dá toda a condição normativa ao TSE, quer dizer, entrega do Legislativo para o TSE a regulamentação do processo de uso da biometria, e, inclusive, dá ao TSE o poder de compartilhar esses dados. Ele é gozado, porque ele diz, até acho que eu vou ver se eu acho aqui para ler, ele diz que o TSE, o dado é para uso exclusivo do TSE, mas que o TSE pode compartilhar apenas os seguintes dados. E lista todos os dados que o TSE tem para ele poder compartilhar. Vou ver se eu acho aqui. Artigo 4. Os dados constantes do cadastro eleitoral serão administrados e utilizados com exclusividade pela Justiça Eleitoral, incumbindo ao Tribunal Superior Eleitoral regulamentar as hipóteses e a forma de acesso a esses dados. Ou seja, de uso exclusivo, mas ele pode regulamentar a forma de acesso. Parágrafo único. As hipóteses de acesso constante no caput somente poderão ser relativas aos dados de nome, filiação, data de nascimento, sexo, dados biométricos, fotografia e número de inscrição eleitoral, ou seja, tudo que o TSE colhe. Diz que, então, que o TSE pode regulamentar a cessão desses direitos e dar naquilo que aconteceu, que você vê que o TSE forneceu os dados para o Serasa, fornece os dados para a Caixa, ele tem um contrato que não foi citado aqui, mas do TSE, um acordo do TSE com a Caixa, em que a Caixa forneceu o equipamento para o TSE e o TSE fornece o cadastro biométrico para a Caixa. Agora, por que a Caixa quer o dado biométrico que o TSE colhe de todos os eleitores brasileiros? Imagina para um banco, o Caixa, no caso, estatal, mas imagina o interesse que tem para o banco ter um cadastro com com nome, filiação, data de nascimento, sexo, dados biométricos, fotografia e número de inscrição eleitoral de todos os eleitores. E o TSE tem esse acordo com a Caixa, já forneceu os dados. E por quê? Porque ele está fazendo isso. Agora, esse projeto de lei está autorizando o TSE a fazer isso, está autorizando o TSE a coletar os dados biométricos, regulamentar o uso deles e distribuir para quem eles quiserem. O professor Pedro falou muito corretamente que dados biométricos têm duas finalidades. Você usa para controle de acesso. No caso do controle de acesso, você precisa apenas o que a gente chama de impressão digital batida. Você põe o dedo assim, colhe uma impressão só da parte frontal do dedo, e na segunda etapa o eleitor vai lá, vai pôr o dedo e a máquina vai identificar que é o mesmo. Já para uso forense, você precisa
a impressão corrida. O eleitor tem que pôr o dedo para montar o cadastro, né? Põe de lado, vira o dedo até o outro lado. Porque a polícia, quando achar um pedaço, um fragmento numa impressão digital, numa arma, ele vai pegar aquele cantinho com aquele pedacinho da impressão digital e vai tentar descobrir qual é a pessoa. É um uso completamente diferente, o uso para identificação, o controle de acesso, ou uso para uso forense. E esse projeto aqui não está fazendo nenhuma diferença nisso, e está dando ao TSE o poder de coletar todos os dados de uso forense, ou seja, de ponta a ponta, e dados que o TSE não usa. Isso é muito importante. O TSE colhe hoje a impressão digital dos 10 dedos do eleitor, a impressão corrida, ou seja, completa, de lado a lado, e usa na urna eletrônica, quando o eleitor vai votar, senador Zezé, na urna eletrônica só tem os dados biométricos de 2 dedos. O eleitor, quando vai votar numa urna com biometria, ele põe um dedo, se a máquina identificar, é autorizado a votar. Se não identificar, por algum motivo, não identificar o eleitor, ele põe o outro dedo indicador, se identificar, vota. Se não identificar, o mesário digita uma senha e o eleitor vota. O TSE só usa a impressão digital de 2 dedos. Por que ele pega das 10? Por que ele captura a impressão das 10? Eu me cadastrei recentemente no banco, em impressão digital, para poder usar, né, na liberação do caixa eletrônico. Eles capturaram a impressão de 4 dedos. Para a identificação de controle de acesso, não é necessário mais do que isso. Agora, o TSE está capturando dados completos, fotografia de alta resolução. Você sabe que quem se cadastra no sistema agora, pelo cadastro biométrico que o TSE está fazendo no Brasil inteiro, o eleitor se apresenta e eles batem uma foto de alta resolução, daquelas que o computador reconhece a presença, a hora que o cara entra no aeroporto já sabe que aquilo é fulano de tal, né? O TSE captura essa foto das pessoas e não usa. O TSE pega, recadastra a pessoa, captura as impressões digitais, entrega um título do eleitor e o título do eleitor não tem foto. E o TSE, vocês sabem, recentemente, acho que a partir de 2010, ele passou a não aceitar o título eleitor como documento de identidade na hora de votação. A pessoa é obrigada a levar a carteira de identidade ou algum outro documento que tenha foto. Ou seja, o TSE captura a foto de alta qualidade, de alta resolução, entrega um documento que nem ele reconhece como válido porque não tem a foto do eleitor gravada. Então, por que ele está capturando esses dados? Está claro com esse acordo que o professor Pedro mostrou, em que ele está cedendo esses dados para a Polícia Federal, que, por sua vez, cede para o FBI. O que o TSE está usando o poder dele de coagir o eleitor a ter que se cadastrar para poder votar, cumprir o direito de votar. E por acordo, vai parar no FBI esses dados. O TSE mesmo não usa esses dados. Então, esse artigo 4º e 5º aqui dessa lei estão prevendo dar todo esse poder para o TSE de capturar o que quiser, fazer o que quiser com esses dados, dar para quem ele quiser. Eu acho que isso aqui tem que ser proibido. Não devia ter uma lei, ou um projeto de lei, eu até já apresentei. Eu já projetei uma proposta de projeto de lei, o senador Capiberibe, que eu sugiro que ele pense no assunto, para regulamentar essa questão de como se colhe dados biométricos e como se usa, quem tem direito a colher, quem tem direito a usar, quem tem direito a compartilhar. Por fim, bom, então isso daí é basicamente o que faz o projeto de lei em questão. Eu vou falar aqui de alguns argumentos que tem aqui no voto desse projeto de lei, eles explicam algumas coisas aí, né? Por que ele sugere isso ou aquilo. Então, primeiro, uma coisa que para mim é muito importante, talvez não seja tão relevante nessa discussão aqui, mas eu achei importante, porque como eu acompanho esse processo desde 2000, desde aquela primeira lei que houve, a primeira lei do voto impresso foi aprovada em 2002. Foi revogada em 2003 por um projeto do senador Azeredo. E, na época, o senador Azeredo dizia que o projeto de lei era dele. E, neste projeto de lei agora, que ele está apresentando para revogar a nova lei do voto impresso de 2009, ele está querendo revogar de novo, ele confessa que a Justiça Eleitoral houve por bem propor a revogação da lei do voto impresso contida na lei tal de 2002. Ou seja, ele está confessando aqui que não era dele, a lei era do TSE, o TSE que deu para ele o projeto de lei que ele apresentou e que revogou a lei do voto impresso em 2003. Naquela época, essa lei dele que revogou o voto impresso em 2003 foi feita de maneira tão atropelada, tão rápida. A gente queria, o professor Pedro Rezende, estivemos aqui procurando com o relator, na época era o senador
Demóstenes Torres, ele não aceitava, na CCJ, ele não aceitava que houvesse audiência pública, que a gente apresentasse sugestões. Foi tão atropelado o negócio que a lei, ao final, quando essa lei foi aprovada, o projeto de lei foi aprovado, a lei ficou assim, a lei 9.504 ficou com o artigo 7º, o parágrafo 7º do artigo 59 e o artigo 8º ficaram exatamente com a mesma redação. A redação do artigo 8º já existia da lei 10.408, que era de 2002, a lei do voto impresso, e a lei 10.740, que revogou a lei do voto impresso, reescreveu o parágrafo 8 no parágrafo 7, e a lei, hoje, a nossa lei, está valendo hoje, você está em vigor. Tem 2 artigos com a mesma redação. De tão afobada que foi o projeto de lei, que nem isso que a gente tentou alertar o senador Demóstenes, que, olha, vocês estão fazendo uma lei que vai ter 2 artigos iguais, nem isso pode ser modificado. Ele falou, não, recebemos do TCE a ordem de aprovar do jeito que está a lei. Bom, então, para mim isso é muito importante, talvez não tenha muito a ver aqui com a lei atual, vamos discutir hoje a situação de hoje, mas para mim foi importante, porque na época a gente batalhou para tentar corrigir esse erro. Bom, uma contradição que tem nos argumentos apresentados aqui na justificação do projeto PLS 68. Ele diz que ele revoga o voto impresso, adotando uma série de procedimentos destinados a permitir que os votos possam ser conferidos e auditados. Ora, ele está fazendo justamente o contrário disso. O registro digital do voto não pode, puro e simples, como é feito hoje, como essa lei tenta pôr, não dá para ser conferido pelo eleitor. O eleitor vê na tela, ele grava e o eleitor não vê o que é gravado. Depois ele é somado e o fiscal não vê o que foi somado, se o resultado da soma é a soma dos votos que o eleitor viu. Ele justamente tira o poder da auditoria que a lei do voto impresso, artigo 5º, que está em vigor hoje, dá, que através do voto impresso, ou seja, o eleitor vê o registro do voto e depois o fiscal vai pegar os registros impressos e conferir para ver se a soma está correta. Então, com o registro digital, como que o eleitor, que essa lei, esse projeto de lei visa, tenta fazer, como que o eleitor vai saber se o registro digital do voto dele tem o voto dele? Não tem como, ele é ao contrário do que está escrito no argumento, na argumentação do projeto de lei. E como fiscal poderá conferir se o registro digital do voto, que lhe é mostrado, quer dizer, no final do dia, ou se houver uma auditoria, você pode imprimir esse registro digital do voto, né? Como o fiscal vai saber que aquele registro digital do voto impresso é o voto que o eleitor viu no dia da votação? Não tem como. Por isso que, na Alemanha, esse sistema de registro digital do voto sem o voto impresso foi declarado inconstitucional por não atender o princípio da publicidade, ou seja, por não permitir ao eleitor saber como foi gravado o voto dele, né? Então é uma contradição, porque ele usa um argumento aqui e está propondo exatamente o contrário. Queria só fazer aqui um detalhe. É uma coisa que sempre, quando fala do voto impresso, se fala que o voto impresso vai permitir a identificação do voto, vai poder quebrar o princípio da inviolabilidade do voto. Faz uma confusão, inclusive chegou isso a criar uma DIN, como foi citado pelo senador José Perrella, e essa DIN foi acatada provisoriamente, né, está engavetada desde então, e suspendeu a vigência do artigo 5º da lei do voto impresso, com essa confusão do voto impresso, que o voto impresso quebra o sigilo do voto. É o seguinte, o princípio da inviolabilidade do voto é absoluto. Significa o seguinte, ninguém, nem mesmo o juiz eleitoral, pode violar o sigilo do voto. Ou seja, um juiz pode quebrar o sigilo telefônico, o sigilo bancário. No caso de ele achar que tem interesse, ele manda quebrar. O sigilo do voto, nem o juiz eleitoral, ministro do Supremo, pode mandar quebrar o sigilo do voto, seja lá por que condição for. Então, o princípio do sigilo do voto, ele é absoluto. E o princípio da publicidade, aquele que a Corte Constitucional Alemã disse que precisava atender a máquina eletrônica, que a máquina eletrônica lá que foi usada não atendia o princípio da publicidade, fala que o voto tem que ser aberto. E parece que é um conflito nisso daí, né? Como que vai ser se atender o princípio de abrir o voto e o princípio de fechar o voto? Mas não tem conflito, não. O que deve ser secreto é o autor do voto. A autoria do voto deve ser absolutamente secreto. De nenhuma maneira deve ser possível identificar quem registrou aquele voto. Agora, o conteúdo do voto tem que ser absolutamente público. O eleitor tem direito a olhar se o voto que está registrado é o dele. Isso dentro da sessão eleitoral. Na sessão eleitoral, o eleitor tem direito a saber se o registro do voto dele é o voto dele. É público isso. E na hora da conferência, da auditoria, como já era no sistema manual antigamente, o fiscal do partido tem direito de saber se o voto, a soma dos votos, o resultado, chamado boletim de urna, é a soma dos votos de cada voto.
Então, o conteúdo do voto tem que ser absolutamente público, por isso tem que ser atendido o princípio da publicidade. O eleitor tem direito a ver o seu registro do voto na sessão eleitoral e o fiscal tem direito a ver o registro do voto no momento da apuração ou da auditoria. E tudo isso sem quebrar o sigilo do voto, que é saber quem é o autor de cada voto. Isso tudo é perfeitamente possível. No resto do mundo se usa urnas eletrônicas de segunda e terceira geração, que atende esses dois princípios, tem o voto impresso, não quebra o sigilo do voto. E o argumento de que o voto impresso quebra o sigilo do voto é absolutamente errado. Tem contraprova material no mundo inteiro. Isso aqui são outros requisitos essenciais para o sistema eletrônico de votação. Isso aqui é a norma norte-americana, essa aqui já é a versão de 2009, ela foi... O professor Pedro citou que em 2006 começou a regulamentação norte-americana sobre... Depois daqueles problemas que teve em 2000, na Flórida, os Estados Unidos já passou pelas máquinas, tipo, evoluiu para máquinas DRE em 2004, e em 2006 eles passaram para as máquinas VVPAT, de segunda geração. E hoje a norma norte-americana impõe essas condições. Quer dizer, para uma máquina poder ser usada nos Estados Unidos agora, né, não em 2000, agora... Tem que atender essas coisas. Ao menos 2 registros de votos devem ser produzidos. E um deles deverá ser armazenado em meio que não possa ser modificado pelo sistema eletrônico de votação. Ou seja, a máquina eletrônica de votação, ela pode registrar o registro digital do voto, mas ela pode modificar esse registro que ela criou. Então, ela tem que registrar o voto no registro digital do voto, mas tem que criar também um registro do voto que ela mesma, máquina, não possa alterar depois que criou. Por exemplo, o voto impresso, ou o voto gravado num CD-ROM, que grava uma vez, não pode regravar. Enfim, de alguma forma tem que ser gravado o voto que não possa ser modificado pelo próprio programa. Antes de deixar o local de votação, o eleitor poderá conferir a equivalência entre os 2 registros do voto. A máquina vai criar 2 registros do voto, o eleitor vai poder ver se os 2 têm o mesmo conteúdo. Os processos de verificação do registro de votos devem ser independentes entre si, ao menos um deles deve ser conferível diretamente para o eleitor, ou seja, a máquina vai criar 2 registros, o eleitor vai conferir, um deles pode ser a própria máquina mostra, fala, olha, o meu registro digital do voto é esse, mostra na tela. Então, a máquina está mostrando para ele não está vendo diretamente. O outro registro ele tem que ver diretamente, ou é impresso, é material, de alguma coisa que ele veja, sem precisar de uma máquina interferindo na leitura. E, por fim, deve haver correlação entre os registros do mesmo voto por meio de identificadores únicos, que aí já dá na máquina de terceira geração, ou seja, os 2 registros de votos têm que estar interrelacionados entre si, de maneira que, se houver uma falha, uma fraude, ou no software ou no registro material do voto, a gente possa detectar onde ocorreu essa falha. Isso são as condições impostas já desde 2006, 2007 nos Estados Unidos, essa versão de 2009, e que esse projeto de lei, o PLS 68, não atende nenhuma dessas 4 condições. Ele está revogando o artigo 5º que atende as 3 primeiras. Bom, eu não vou aqui falar da primeira, segunda e terceira geração, o professor já falou, essa aqui é a máquina de primeira geração brasileira. Aqui 2 exemplos de máquina de segunda geração. A de cima é a máquina mexicana, vocês podem ver lá em cima, ali está o voto impresso. O eleitor votou nessa tela, não tem teclado, ele vota na tela touchscreen. Completou o voto é impresso, o eleitor confirma, o voto corta e cai aqui. Isso aqui é uma urna comum, o voto cai e fica embaixo. Aqui a tela é um pouco fosca, para o eleitor, quando ele cair e embaralhar, o eleitor não vê exatamente onde está o voto dele. Mas ele vê que o voto está lá. É a máquina usada no México. A de baixo é a máquina usada na Venezuela. Está aqui o eleitor coletando o seu voto impresso, ele vota num teclado que fica do lado, aparece na tela, ele confirma, ele imprime, ele pega esse voto impresso, vai até uma urna comum e coloca lá dentro. Projeto de lei, a lei, o artigo 5º da lei que está em vigor, quer dizer, que está suspensa pelo STF, não prevê essa situação, prevê a situação de cima, né, que o eleitor não pega o voto na mão, ele vê, confirma, ele cai na urna e não pega na mão. Ou seja, um modelo similar ao modelo mexicano. É o que está previsto na lei, que o projeto de lei 68 quer revogar. Essa é a máquina de terceira geração, que o professor Pedro citou, usada na Argentina. Essa aqui é esse boleto, né, boleto do voto eletrônico, como falei, tem um chip
dentro dela, que é um chip de radiofrequência, e tem o voto impresso. O eleitor coloca uma célula dessa virgem, ele imprime, grava, o eleitor pode, em qualquer máquina aqui na sessão eleitoral, tem várias, ele vai lá, chega só chegar perto com o voto, perto da outra máquina, aparece na tela o que está impresso, ele confere se o registro digital é igual ao registro impresso. Eu acompanhei uma eleição da Argentina no ano de 2011, com essa máquina, a apuração é feita pela contagem disso daqui, voto a voto na frente dos fiscais, ou seja, acaba a eleição, os mesários chamam os fiscais, pegam todos os votos, vão aproximando da máquina e vão fazendo a apuração. A operação é feita, então, a contagem é feita na sessão eleitoral. A eleição acabou às 6 horas, que é o horário de lá, acaba às 6 horas. Às 8h15, ou seja, 2h15 depois, estava tudo colocado na internet, encerrada a apuração, ou seja, apuração voto a voto na frente do fiscal, o fiscal vendo cada voto sendo contado. Tá? E era uma cidade grande, tinha 400 mil eleitores. Em 2h15 eles apresentaram o resultado, ou seja, em 2h15 mais rápido que no Brasil e mais transparente que no Brasil. Então, essa ideia que o voto impresso vai resultar em aumento de custo absurdo, que vai atrasar a votação, que vai atrasar a apuração, é tudo conversa, porque no resto do mundo, o voto impresso já vem se usando na Argentina, no México, na Venezuela, o Peru está testando, a Bélgica já vai usar, usou em 2012, isso, a Bélgica usou em 2012. Os Estados Unidos eles usam o voto escaneado, não o impresso, mas é equivalente em termos de segurança. E não dá, e todos eles apresentam o resultado rapidamente, não tem nada dessa história que vai demorar, que vai atrasar, que vai dar problema. Fazendo direito, faz direito e funciona. Bom, senhores, então era isso que eu tinha a apresentar. Agradeço a oportunidade. Deixei alguns endereços aí, quem sabe, talvez, quem esteja ouvindo aí esteja interessado na questão do voto eletrônico. Tem sites na internet, no Facebook, tem o relatório do Comitê Multidisciplinar Independente, que estudou a urna brasileira e a urna argentina. Para quem quiser poder acompanhar, estudar, tem bastante informação na internet sobre isso. Agradeço, então, aos senadores por essa oportunidade. Obrigado, bom dia. É sempre um prazer poder colaborar com essas questões de votação eletrônica, então agradeço o convite. Bem, eu vou me restringir mais à questão do voto impresso, porque foi a questão que eu me envolvi diretamente. Eu sou professor da UNB e, como primeira tarefa, como professor da UNB, eu participei dos testes públicos de segurança do software de votação em março do ano passado. Eu coordenei a equipe que venceu os testes. Então, de início, eu devo descrever brevemente como os testes foram organizados. Na medida que eu for descrevendo, eu vou atingir as conclusões ou os resultados do ponto de vista de segurança que nós obtivemos no final daquele evento. Então, esses testes foram organizados ou convocados via chamada pública do TSE. 9 equipes participaram, eu coordenei a equipe da UNB, num total de 27 pessoas. E esses testes foram divididos em 2 fases separadas por 12 dias. Cada fase tinha apenas 3 dias. Na primeira fase, as equipes tinham a possibilidade de observar o código-fonte do software de votação e solicitar esclarecimentos técnicos do pessoal do TSE. Claro que essas solicitações também eram protocoladas e o TSE se reservava o direito de não respondê-las. Apenas no segundo dia dessa fase inicial de testes de exame do código-fonte, a nossa equipe teve acesso ao software de votação, ao código-fonte, né, aquele produzido pelos programadores do TSE para, de fato, executar as eleições no dia de eleições. E aí, após uma coisa importante que eu deveria ter falado aqui, a fase de exame começou com a palestra de abertura, que todos os mecanismos de segurança foram descritos superficialmente. Assim. Então, foi descrito um mecanismo de segurança, por exemplo, que produz o RDV, o Registro Digital do Voto, em formato embaralhado. Os votos são armazenados no RDV fora de ordem, para que não seja possível correlacionar a ordem que o eleitor votou, a posição dele na fila de votação, com o seu voto propriamente dito. Então, quando tivemos o primeiro acesso no segundo dia de exame do código-fonte, nós achamos que esse poderia ser um ponto promissor para iniciar a análise, né? Então, fizemos uma primeira reação. A gente tinha 17 milhões de linhas de código para analisar, algo completamente infactível em apenas 3 dias. Então, nós começamos buscando funções conhecidamente inseguras ou construções conhecidamente inseguras, exatamente para embaralhar coisas, trocar as coisas de ordem, né? Calcular permutações, como a gente chama
em computação. E aí, curiosamente, nós encontramos, já nos 5 primeiros minutos, uma construção conhecidamente insegura, essa há 17 anos, é sabidamente insegura há 17 anos, exatamente no arquivo que produziu o RDV. Ou seja, nós conjecturamos, levantamos a hipótese naquele momento, de que o RDV não havia sido projetado e implementado de maneira segura, ou de maneira a proteger o sigilo do voto. No final da primeira hora, nós nos certificamos que nada interferia, de fato, nesse processo de embaralhamento dos votos. Portanto, adotamos essa com a nossa primeira possibilidade de avaliação de segurança na fase a seguir, que era a fase de testes, propriamente dita, não mais a fase de exames. Tivemos um total de 5 horas para analisar o código-fonte, então, nas 4 horas restantes, nós buscamos outras possibilidades, outras vulnerabilidades no código-fonte do software de votação, para talvez interferir com outros mecanismos de segurança da eleição. Por exemplo, a questão da integridade do voto, não apenas o sigilo. Então, tivemos um total de 5 horas de análise do código-fonte, onde, na primeira hora, já tínhamos uma hipótese muito forte de que o sigilo do voto não era devidamente protegido pelo software de votação em uso oficial, em uso nas urnas eletrônicas, que nos foi dito no início do evento que seria o software utilizado nas eleições de 2012, do ano passado. Bem, terminada essa fase de exame, após os 12 dias de intervalo, começou a fase de testes, propriamente dito. No final da fase de exame, nós produzimos 2 planos de teste, como o TSE chamou, que eram simplesmente descrições das metodologias que nós gostaríamos de colocar em prática na fase, de fato, de testes. Uma ligada ao sigilo do voto, utilizando essa vulnerabilidade até infantil que encontramos no embaralhamento dos votos, e outra relacionada à integridade dos resultados. No primeiro dia da fase de testes, propriamente ditos, nós colocamos o primeiro plano de testes que atacava o sigilo do voto, tentava, de certa forma, recuperar os votos em ordem, para que, caso a ordem dos eleitores também fosse conhecida, fosse possível correlacionar com exatidão que eleitor votou em que candidato. E aí, no primeiro dia, nós executamos uma prova de conceito, elaboramos um certo protocolo com o TSE e conseguimos recuperar em ordem na eleição simulada e a partir apenas de informação pública, documentos públicos produzidos pela urna eletrônica, que são disponibilizados aos partidos após o final da eleição, conseguimos produzir ou restaurar ou reverter o embaralhamento com eleições até 21 eleitores. Cada eleitor nessas eleições simuladas dos testes votava em 2 candidatos, então até 42 votos em ordem. No segundo dia, nos foi sugerido pelo TSE repetir a mesma metodologia com um volume realista de dados. Então, a gente passou o segundo dia inteiro, basicamente, executando o protocolo, a nossa metodologia, para uma eleição com 475 eleitores. Um total de 950 votos. No final do segundo dia, após a verificação dos resultados por parte conjunta com o TSE, ficou claro que a gente conseguiu reverter a ordem de uma eleição com 950 votos, que aí já chega num volume realista. Esse número de 475 eleitores foi calculado pelo TSE como aplicando a média de comparecimento das eleições de 2010 ao tamanho médio das sessões eleitorais no país. Bem, no terceiro dia, nós redigimos o relatório descrevendo os resultados em conjunto com o TSE, o relatório do evento, e assim terminou o evento. Então, depois de algum tempo, houve a premiação simbólica e as repercussões. Então, se ainda não ficou claro, é importante que os votos sejam armazenados fora de ordem, porque se algum oficial de mesa, por exemplo, ou um fiscal de partido malicioso, ele consegue monitorar a ordem que os eleitores votam e ele é capaz de recuperar os votos em ordem após a eleição e de apenas examinando informação que não é privilegiada, informação pública, ele consegue correlacionar exatamente que eleitor votou e quem. Uma outra vulnerabilidade advinda desse mesmo problema com o sigilo do voto é que um certo eleitor, ilustre ou não, que votou numa certa posição, num certo instante de tempo, por exemplo, às 10h30, pelo registro cronológico dos eventos armazenado pela urna eletrônica, também é possível conhecer a posição dele na fila de votação. Ele é a posição 50, por exemplo. Então, se você consegue recuperar os votos em ordem, é possível recuperar um voto específico, por exemplo, depositado na urna eletrônica às 10h30 da manhã, assim, sem absoluta nenhuma ambiguidade ou nenhuma exatidão. Nós recuperamos os 950 votos sem nenhum erro. Apesar de que, quando relatado na mídia, nossa abordagem tem sido apresentada como tentativa e erro. Nesse caso, foram uma tentativa, 0 erros. Assim. Então, de fato, não foi tentativa e erro. O procedimento não tinha, nosso ataque, nossa metodologia de ataque, não tinha a probabilidade de erro, era absolutamente determinística, como a gente diz.
novamente em computação, e exigir apenas exame de documentos públicos. Portanto, a fraude do sigilo do voto era não rastreável, né? Essa fraude, obviamente, permite, né, o retorno de uma versão digital do que a gente chama de voto de cabresto no Brasil, onde o candidato ou algum interessado em fraudar a eleição pressiona os eleitores para que eles votem em certa direção e depois consegue, a partir dessa recuperação dos votos em ordem, por exemplo, determinar se eles votaram como esperado, senão ele pode aplicar as punições que ele gostaria. Bem, é claro que uma base de código desse tamanho, com a vulnerabilidade tão infantil, não teria apenas essa vulnerabilidade. Então, nas 4 horas restantes do exame do código-fonte, nós encontramos outros problemas, muitos deles, o que é mais preocupante, de projeto e não apenas de implementação, né? Então, vários dos mecanismos de segurança no software de votação foram projetados de maneira incorreta. Ou por falta de treinamento, ou por falta de entendimento de como aquela primitiva de segurança deve ser usada na prática, ou por falta de auditoria externa, por uma série de razões, ou por um processo de desenvolvimento que talvez não tenha, de fato, a segurança como primeiro objetivo. Então, nós produzimos, depois do final do evento, né, quando a repercussão dos resultados começou, um relatório de 40 páginas que está disponível na internet, já vai ser publicado como um capítulo de um livro acadêmico internacional, porque os nossos resultados tiveram repercussão internacional. Eu fui convidado a ministrar palestras no exterior e esse capítulo de livro foi convidado a ser publicado num livro acadêmico. E nós encontramos, voltando, né, alguns erros de projeto fundamentais exatamente na proteção da integridade dos resultados também. Então, para citar alguns exemplos. Todas as urnas eletrônicas do país, em torno de 500 mil de equipamentos em operação, compartilham a mesma chave de segurança. Então, isso é a mesma coisa que 500 mil de pessoas no Brasil usarem a mesma fechadura na porta da casa. Assim. É absolutamente a mesma analogia. Se esse segredo, essa chave de segurança vazam uma única vez, é possível abrir o conteúdo de todas esse 500 mil de portas, ou no caso das urnas eletrônicas, de todos os outros, as memórias de todos os equipamentos em operação. Além disso, essa chave criptográfica, né, essa chave de segurança, ela é armazenada às claras, por exemplo, nos cartões de memória que o TSE chama de cartões de carga, que são aqueles que instalam software nas urnas eletrônicas. Ou seja, não só o vazamento dessa chave tem impacto absolutamente devastador por permitir abrir os cartões de memória de todas as urnas em operação no país, como essa chave ainda é armazenada às claras no cartão de memória. Então, se você sabe o local, ou sabe, talvez, o início dessa chave criptográfica, ou sabe onde procurar, você consegue recuperá-la e, de fato, sistematicamente conseguir abrir os cartões de memória do país inteiro. Por que isso é perigoso? Porque nesses cartões de memória, na partição protegida desses cartões de memória, fica armazenado o software de votação. Então, se você é capaz de abrir o cartão de memória e ler o conteúdo completo dele, você consegue manipular o software de votação para, por exemplo, para esse software fazer a contagem de maneira desonesta dos votos para os candidatos, por exemplo. E não só fazer a contagem desonesta, também, por que não, fazer a contagem desonesta e produzir um registro digital do voto que seja compatível com aquela contagem desonesta, de forma que qualquer recontagem ou possibilidade de recontagem posterior vá sempre refletir a fraude que foi inserida no software de votação. Então, esses não são erros de projeto sofisticados do ponto de vista que são incomuns ou talvez exigem conhecimento de especialista para evitá-los, é o tipo da coisa que eu ensino na minha disciplina de graduação. Inclusive, o próprio ataque ao sigilo do voto que nós montamos nos testes, eu coloco como bônus das minhas provas na graduação e 80% dos alunos acertam com absoluta exatidão. Então, não foi necessário conhecimento especialista, nem para encontrar essas vulnerabilidades e erros de projeto, nem para, de fato, atacar o sigilo do voto durante os testes. Então, não é uma especulação que o software de votação utilizado no Brasil, ele é inseguro. Ele é demonstravelmente inseguro, porque essa foi nossa conclusão ao final do evento, ao final do nosso contato com o software de votação. Vale salientar que a gente teve contato de apenas 5 horas com 17 milhões de linhas de código, então a gente apenas teve a chance de navegar por uma fração muito, muito pequena, apesar de estratégica, do software de votação. Então, é simplesmente com a própria premiação do TSE que o TSE nos forneceu pela participação, pela contribuição nesse teste, o software de votação é demonstravelmente inseguro. Assim. Nós conseguimos exercitar, experimentalmente inseguro, né? Nós conseguimos exercitar uma metodologia de ataque durante os testes e tivemos uma outra metodologia de ataque em relação ou direcionada à integridade dos resultados, que não pôde ser exercitada por simples falta de tempo. Curiosamente, após os testes, nós nos disponibilizamos para o TSE para, de fato, colocar aquelas ideias, aquele plano de testes
relacionado à integridade dos resultados em prática, mas não houve nenhum tipo de possibilidade de colocar, assim, o que eu acho curioso, porque deveria ser de interesse do TSE entender exatamente que erros de projeto nós detectamos, né, nós encontramos, e se era de fato possível, como parece ser, executá-los, inclusive, na prática, né, não mais no ambiente simulado. Então, dado que o software de votação é demonstravelmente inseguro ou contém erros de projeto e implementação detectados e verificados experimentalmente, é simples, a conclusão é simples, nós precisamos de um registro físico do voto que não seja acessível pelo eleitor, como já descrito anteriormente, para permitir a verificação independente por parte do eleitor, fiscais de partido e interessados, de que as contagens, né, os resultados produzidos pela urna eletrônica são, de fato, honestos. Assim. Nós precisamos de um outro mecanismo redundante. E é essa prática em todo o mundo. A Suprema Corte Indiana decretou, por exemplo, depois de avaliar o mecanismo do voto impresso em caráter experimental, decretou que nas eleições de 2014 todas as máquinas de votação lá devem ter o voto impresso. Essa foi uma decisão tomada na última semana, e segue na direção de todos os equipamentos de votação eletrônica do mundo. Assim. Todos os equipamentos de votação eletrônica do mundo produzem mais de um registro do voto em mídias diferentes para permitir exatamente recontagem, verificação de resultados. Assim. Então, não creio que seja admissível, ou não creio que as dificuldades práticas que são frequentemente citadas sejam obstáculos apenas no Brasil, né? Elas não são obstáculos em outros lugares do mundo. Então, por que impressoras ou qualquer armazenamento, qualquer outro tipo de mídia é problemático apenas no Brasil? Todos os países do mundo usam exatamente esse tipo de recurso, e é absolutamente consenso na academia de que é preciso, na academia internacional, inclusive, eu frequento eventos de votação eletrônica fora do Brasil, e é simplesmente consenso de que a gente precisa os países, né, os sistemas de votação precisam de mais de um registro do voto para permitir exatamente essa verificação independente de resultados. Isso é ponto absolutamente pacífico. Bem, outras conclusões que nós obtivemos a partir dessa interação, né, com o software de votação é que há uma ênfase muito grande em ofuscação e não em segurança de fato. Então, o TSE está muito preocupado em projetar mecanismos que sejam resistentes. Unicamente aqui não tem informação detalhada do software de votação. Assim. Então, o que a gente chama de agente externo. Né? Pessoas que estão fora do TSE, não têm absolutamente nenhuma informação e estão interessadas em, de fato, provocar algum tipo de fraude. Quando a gente sabe que é bem perigoso, especialmente no projeto desse tipo de mecanismo, o conhecimento privilegiado que agentes internos têm. A área de segurança da computação diz exatamente que é importante projetar mecanismos de segurança que resistam até o próprio projetista do mecanismo. Porque um dia pode se tornar um agente malicioso ou um rival daquele mecanismo. Assim, você não pode confiar incondicionalmente nas pessoas. E no Brasil nós temos confiado incondicionalmente no TSE como uma autoridade executora das eleições e num software de votação demonstravelmente inseguro, experimentalmente inseguro, para executar nossas eleições. Então, eu acho que essa situação é insustentável e de fato, nós precisamos retornar à implantação do voto impresso, seguindo a tendência mundial e seguindo também o que aponta como solução para esse tipo de problema a própria Academia Internacional. Então, agradeço muito pela atenção de vocês.